Aleluia. Queria agradecer ao pastor Everton Brito pelo convite. É um prazer muito grande estar nessa tribuna com você, com os pastores aqui na retaguarda. Amém. Nossa pastora Alessandra, que Deus te abençoe fortemente em nome de Jesus Cristo. Né? Todos os obreiros dessa casa, esse baterista abençoado aí, esse rapaz aí é ele, hein? Os meninos aí, os melhores de Mogi das Cruzes, hein? Glória a Deus, hein? Continua assim, hein? Continua assim que tá lindo. Para Jesus tá lindo demais. Graças a Deus. Amém? Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12. Hoje não tem culto lá na nossa igreja, mas meu pastor está ciente que eu estou aqui. Minha esposa está comigo, aquela morena maravilhosa. Levanta a mão aí, gata. Minha esposa, a pastora Silvia, está comigo hoje. A glória de Deus. Amém, irmãos? Todos acharam? Graças a Deus. Então vamos lá? E para que não me exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne. Todos acharam, irmão? Estou procurando ainda, vou esperar. Todo mundo achou? Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12. Vamos lá? Capítulo 12, versículo 7. Aleluia. Vamos lá? Vamos lá. Para que não me exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de não me exaltar. Por este motivo, 3 vezes orei ao Senhor, para que o afastasse de mim. Mas ele disse-me: minha graça te basta, porque meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições e nas angústias, por amor de Cristo, porque quando sou fraco, sou forte. Sou forte, glória a Deus. Pode se sentar, irmãos. Aplaudir ao Senhor Jesus. Aplaude ao Senhor Jesus. Aleluia, louvado é o nome santo do Senhor. Graças a Deus. O texto que nós lemos, Paulo ele vai estar falando aos Coríntios. Ele vai falar da revelação que ele teve, de grande revelação que ele teve com Jesus Cristo. Foi levado aos altos céus. Ele vai falar não vai poder falar das belas coisas que ele viu naquele local. Louvado é o nome santo do Senhor Jesus Cristo. E ele vai dizer que para que ele não se exaltasse, foi-lhe dado um espinho na sua carne. Muitas pedrinhas com as 4 versões aí que falam desse espinho, né? Eu prefiro entender dessa forma. O texto vai dizer que um mensageiro de Satanás para poder esbofetear ele. E se tem uma pessoa que apanhou pelo Evangelho de Jesus Cristo, foi Paulo de Tarso. Não é verdade? Louvado é o nome santo do Senhor. Nós vamos ler no livro de Atos dos Apóstolos, vamos ver que ele foi apedrejado, vamos ver que Paulo foi açoitado por varas, foi açoitado pelos judeus por 5 vezes, e lá em Deuteronômio fala que uma pessoa judeu só poderia ser açoitado uma vez. Ele foi açoitado 5, foi preso, sofreu náufragos. Então Paulo ele padeceu muito pelo Evangelho de Jesus Cristo, não é verdade? Todas as vezes que ele está fazendo a obra, todas as vezes que ele está operando pelo poder de Deus, um mensageiro de Satanás se levanta para poder profetizar, né? É numa dessas que nós temos que entender o que está escrito lá em Efésios capítulo 6, não é verdade? Está escrito que lá, que a nossa luta não é contra a carne, a nossa luta não é contra o sangue, a nossa luta não é contra seres humanos, mas é contra as potestades do inferno, é contra as hostes que se levantam do inferno. E eu também não cria essa hoste, ela vai se levantar. Um espírito você não vai ver ele, então ele vai o quê? Se manifestar em uma pessoa. Com Jesus não foi diferente. Se você for ler no livro de Mateus capítulo 26, se não me fala a memória, quando Jesus ele foi levado até o sacerdote,
contra Jesus. E vai chegar duas testemunhas e vai falar, mas ele falou que em 3 dias o templo seria destruído. E a Bíblia vai dizer que o sacerdote rasga suas vestes. E ali as pessoas começam a cuspir Jesus, começam a dar pontapé de Jesus, começam a invocar Jesus. Louvado é o nome santo do Senhor. E essas pessoas, elas estão possessas do quê? Estão possessas de demônios. Essas pessoas, elas não estão na sua sã consciência. Não estão. Elas estão o quê? Possessas. Então com Jesus foi dessa forma. Com Paulo foi dessa forma. Fazendo a sua obra, fazendo a obra de Cristo, fazendo a obra de Deus, esses demônios se levantavam, se manifestavam sobre a vida de pessoas e os atingia. Louvado é o nome santo do Senhor. E o texto vai dizer que ele pede a Deus, ele ora a Deus, ele ora por 3 vezes. E algumas pessoas falam que Deus não ouviu a oração dele, mas Deus ele ouviu. Deus ele ouviu e Deus ele respondeu. O problema é que eu e você às vezes oramos ao Senhor e não entendemos a resposta. Nem sempre a resposta de Deus para mim e para a sua vida vai ser de acordo com aquilo que nós esperamos, mas é a vontade dele, porque a vontade dele é perfeita, a vontade dele é agradável, a vontade dele é melhor para mim. Então talvez você vai orar para Deus esperando algo e Deus vai te responder de uma outra forma, mas tenha certeza que essa reforma vai ser a melhor para você. A Bíblia diz que Paulo orou por 3 vezes. A Bíblia diz no livro de Isaías, capítulo 59, que os ouvidos de Deus não estão ensurdecidos para que ele não possa ouvir as orações. Os seus braços não estão encurtados para que ele não possa abençoar, mas pela iniquidade e pelo pecado faz com que o rosto de Deus se vire contra mim e a sua vida. Então você possa ter certeza que as orações minhas e suas, elas estão sendo ouvidas. Agora, se não estão sendo respondidas, irmão, nós precisamos fazer uma alta análise. Como é que nós estamos na presença do Senhor? Louvado é o nome santo do Senhor. A Bíblia diz que Paulo ele ora por 3 vezes e pede para que Deus tire esse espinho da sua carne. E Deus ele fala para ele, Paulo, a minha graça é o que te basta. Glória! E graça, viver pela graça é viver por algo que não merecemos. Viver pela graça é viver na dependência de Deus. É por isso que Deus ele fala para ele, olha, o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Meu Deus! Glória! E fraqueza quer dizer dependência de Deus. Aleluia! Dependência de Deus. E o que o Senhor colocou ao meu coração, e eu já ouvi falar desde a hora que a pastora estava dando a saudação aqui, que a dependência do Senhor é a humildade que nós temos diante do Senhor. Você quer ser dependente do Senhor, você precisa se achegar a Ele. Você quer ser dependente do Senhor, você tem que estar mais próximo dos pés dele. Foi segunda-feira que vocês estavam no monte, vocês começaram a semana no monte orando, né? Nós vamos terminar amanhã, nós vamos estar lá orando também, sabe por quê? Porque nós somos dependentes dele, nós precisamos dele. Ser humilde, irmão, às vezes nós confundimos humildade com uma roupa simples. Nós confundimos humildade com um tênis de R$30, não de 1.000. Nós confundimos humildade com um prato de arroz, feijão e ovo. Confundimos humildade com um teto de brasilite. Nós confundimos humildade com um carro de pouca classe. Mas humildade não é isso. Meu Deus! Aleluia! Humildade não é isso. Humildade é totalmente ao contrário disso. Paulo ele fala que para que ele não se exaltasse, para que ele não se soberbecesse, foi lhe dado um espinho na carne, mas ele já sabia o que era exaltação. A Bíblia diz no livro de Mateus, capítulo 23, Jesus ele está ensinando, pastor Ego, para os seus discípulos. Jesus ele está falando para os seus discípulos assim, olha, os escribas e os fariseus, eles irão sentar na cadeira de Moisés. Eles vão ensinar, e aquilo que eles ensinar, vocês colocam em prática. Só não colocam em prática aquilo que eles fazem, porque aquilo que eles falam, eles não praticam. Meu Deus, é verdade. Aquilo que eles falam, eles não praticam. Eles querem o quê? Eles querem posição. Eles querem chegar nas praças pregarem. Eles querem ser vistos como mestres. Eles querem ser vistos como pessoas eloquentes. Eles querem chegar em lugares altos. E é por isso que o texto vai dizer, mas os exaltados serão humilhados. Mateus 23 fala. Pois eles, por querer ser exaltados,
serão abatidos. Então Jesus está ensinando para os seus discípulos: se vocês querem ser exaltados, subirem. Meu Deus! Oh, você quer, irmão, que o poder de Deus se manifeste na sua vida? Subir diante dele. Se eu quero que o poder de Deus se manifeste através da minha vida, eu tenho que me humilhar, eu tenho que me colocar na posição de servo, porque o poder é dele. Oh, aleluia! Louvado é o nome santo do Senhor Jesus Cristo. E Paulo ele vai dizer assim: olha, mas ele na minha graça te basta, de boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o seu poder. Paulo está falando assim: olha, já que é na minha fraqueza que o poder do Senhor se habita, cada dia mais eu vou me manter mais fraco. Cada dia mais eu vou me humilhar na tua presença. Cada dia mais eu vou ser dependente do Senhor. Por mais que as pessoas me injuriem, me xinguem, por mais que as pessoas me apedrejem, por mais que as pessoas falem de mim, por mais que caluniem o meu ministério, pastoras, eu vou me manter na dependência do Senhor. Porque não é no meu falar, não é no meu atingir com palavras, não é eu te chamar para um mano a mano que eu vou estar dando um testemunho de quem eu sou na presença de Deus. Mas para a graça de Deus se manifestar na minha vida, é Ele quem vai mostrar quem eu sou. É por isso que eu vou falar daqui: não adianta você ter roupa de crente, não adianta você pregar com eloquência, não adianta você louvar como se fosse um popstar, não adianta você pular, rodar, sapatear, mas você não carregar essa presença, porque quem carrega a presença carrega humildade. Aleluia! Louvado é o nome santo do Senhor. E o Senhor me fez chegar num texto de Daniel, capítulo 3, para falar um pouco de Nabucodonosor. Um homem que as pessoas, eu já vi umas pessoas quando elas querem apontar alguém, elas chamam fariseu, Nabucodonosor, esse nome. Então se deve não ler a Bíblia. Porque se lesse, ia ver aonde Nabucodonosor conseguiu chegar. Mas chegou porque se humilhou. A Bíblia vai dizer no livro de Daniel, no capítulo 3, que Nabucodonosor ele levanta uma estátua de 27 metros de altura. E nesse levantar dessa estátua, a ordem de Nabucodonosor, com toda a sua arrogância, com toda a sua prepotência, é interessante isso daqui, porque Deus chama Nabucodonosor de meu servo. Presta atenção, às vezes eu e você temos o hábito de criticar pessoas, temos o hábito de falar que pessoas não vão chegar em lugar nenhum, temos a prepotência de pregar o Evangelho do Senhor e falar: esse daí não vai dar em nada. Aleluia! Mas Nabucodonosor, com toda a sua maldade, com toda a sua violência, Deus chamava ele de meu servo. Eu vou mandar meu servo Nabucodonosor até Jerusalém, e ele vai levar vocês cativos embora. A Bíblia diz que depois que eles estão cativos lá, eles se tornam prisioneiros na Babilônia. Então Nabucodonosor ele levanta uma estátua e ele fala: agora todos vão se prostrar diante da minha estátua. Mas aonde tem adorador de Deus, irmãos? Aonde tem pessoas que submetem ao Senhor, aonde tem pessoas que confiam ao Senhor, eles não se submetem à vontade do diabo, eles não se submetem à vontade do maligno, e ele não se corrompe por motivo nem por valor nenhum. Aquele que serve ao Senhor, ele não sabe o que é corrupção contra Deus. Aquele que depende do Senhor, ele não sabe o que é se corromper por causa de valores, ele não se corrompe por causa de uma porta de emprego, ele não se corrompe por causa de uma vaga em algum lugar, ele não se corrompe. Aquele que é do Senhor, ele espera com paciência no aleluia, com paciência no Senhor. A Bíblia diz que quando ele levanta essa estátua, ele vai dizer que todos devem se prostrar, mas ali no meio tem 3 que são verdadeiros, ali no meio tem 3 que são adoradores, ali no meio tem 3 que não se corrompem: Mesaque, Sadraque e Abednego. Então a ordem era para quê? Para quando as trombetas tocassem, as flautas, as cítaras, todo tipo de instrumento musical tocasse, todo mundo se ajoelhasse e prestasse o culto a Nabucodonosor. Mas esses 3 não se corrompem, esses 3 não adoram a estátua, esses 3 não adoram a outros deuses, esses 3 eles têm um Deus só, e eles falam: nossa, o melhor, e ele resolve o problema. A Bíblia vai dizer que eles são levados até Nabucodonosor porque existia uma lei, e a lei era: aquele que não se dobrar, aquele que não se curvar, vai ser lançado numa fornalha ardente de fogo. O texto vai dizer que eles é levado até Nabucodonosor.
E Nabucodonosor fala para eles assim: olha, vocês têm que se dobrar, ou então vocês vão ser lançados na fornalha. Há muito tempo eu li esse texto. Quando eu comecei no cristianismo, há mais de 9 anos, e estou caminhando ainda, estou engatinhando ainda, tomando leite ainda, eu li esse texto. O que mais me chamou a atenção é no versículo 17. Quando eles falam, pastor, eles falam bem assim para Nabucodonosor: olha, Nabucodonosor, nós servimos só a um Deus, e o nosso Deus, Ele vai nos salvar dessa fornalha. Louvado é o nome santo do Senhor. Mas a ousadia deles é muito maior do que isso. Ele vai falar assim: mas se Ele não nos salvar, se Ele não nos tirar dessa fornalha, se Ele não nos salvar, mesmo assim, nós não vamos te adorar nem o seu Deus, porque o nosso é o único. Não é pelo que Ele vai fazer que eu adoro, não é pelo que Ele vai me dar que eu adoro, é pelo que Ele é. É pelo que Ele é, não é pelo que eu espero do Senhor. Não é pelas recompensas, é porque Ele é digno de adoração. Glória a Deus. É porque se eu olhar para trás, o que Ele já fez é basta. Se eu olhar para trás, eu vou falar: já basta. Aleluia. E o texto vai dizer que Nabucodonosor fala desse jeito, ele vai falar desse jeito. Ele fala: então vai para a fornalha. Ele fala: então nós vai. E a Bíblia vai dizer que a fornalha é aquecida 6 vezes mais. E quando eles são levados até a fornalha, Nabucodonosor está vendo o seu plano maléfico acontecer. Nabucodonosor está vendo os 3 caminhando para a fornalha. A Bíblia diz que os guardas que levaram os 3 até a fornalha, eles morreram queimados. Eles morreram queimados. E Nabucodonosor está vendo os seus guardas sendo queimados por um plano maléfico dele. E agora os 3 estão chegando na beirada da fornalha e eles são lançados naquele lugar. E quando eles são lançados naquele lugar, talvez ele falou: aqui é desse jeito, quem manda é Nabucodonosor. Mas os 3 que estão na dependência do Senhor, os 3 que estão esperando pelo milagre do Senhor. Você está esperando pelo milagre do Senhor? Você está esperando com paciência pelo milagre do Senhor? Ou você já perdeu a fé? Ou você acha que Deus ele é menor do que um câncer? Você acha que Deus ele é menor do que uma AIDS? Você acha que Deus ele é menor do que uma porta de emprego? Você acha que Deus ele é menor do que um ministério? Aleluia! Se coloque numa posição de dependência. Eles falaram desse jeito assim: olha, mesmo se Ele não fizer, nós não vamos te adorar, porque nós adoramos a um só. Glória! Coisa linda, Jesus! Maravilhoso! Isso é fé, pastor, que hoje em dia você tem que sair procurando, até igual Jesus falou: nem todo Israel encontra fé desse jeito. Aí daqui a pouco eles olham ali na fornalha, porque nós vamos falar assim: olha, jogou 3 lá dentro, mas agora tem 4. Tem 4 lá dentro. Quem que é aquele? Parece que é um anjo. Nabucodonosor ele chega na porta da fornalha e grita, e os meninos saem para fora. A Bíblia diz que nem um fio de cabelo se queimou. E naquela hora ele abre a boca e reconhece que só há um Deus. E é o Deus de Mesaque, Sadraque e Abednego. Mas Nabucodonosor ele está enquadrado nos planos de Deus. E ele está igual muitos crentes que estão dentro da igreja, enquadrado nos planos de Deus, e olha o milagre, fala: foi Deus que fez, foi Deus que operou, mas a partir de amanhã a boca dele está blasfemando de novo. Meu Deus, olha aí. Hoje ele vê o milagre, hoje ele participa do milagre, hoje ele recebe o milagre, mas passou 1 mês, passou 2 meses. O Deus que operou lá atrás não é o mesmo hoje. Sabe por quê? Porque nós só queremos viver de milagre. Nós só queremos viver de Deus é bom só se for milagre, 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 milagre. Ele é bom. Aleluia, glória a Deus. O texto vai dizer que Nabucodonosor ali ele reconhece, mas daqui a pouco as maldades dele continuam de novo. As maldades de Nabucodonosor vão correr, as maldades dele continuam de novo. Mas no versículo 4 de Daniel, capítulo 4 de Daniel, nós vamos ver um homem que, igual Paulo, que perseguiu a igreja, que igual Paulo, que matou os cristãos, que igual Paulo que prendeu e açoitou, e depois alcançou essa graça. Agora Nabucodonosor ele vai confessar, pastor Ed. Aleluia. Porque ele vai falar com a sua própria boca, ele vai narrar com a sua própria boca.
E ele vai falar que o Deus dos céus, o único Deus, Nabucodonosor vai contar, que o único Deus deu um sonho para ele. E nesse sonho ele sonhava que uma árvore que chegava até os céus e cobria boa parte da terra e alimentava os pássaros e alimentava animais e todo tipo de raça que estava ali em volta daquela árvore era alcançar mais sombras de Nabucodonosor, alcançar mais sombras dessa árvore. Mas ele diz que um anjo decretou que a árvore fosse cortada, que fosse expulsos os pássaros que estivessem nela, mas mantesse o tronco e a raiz. E ele chama Daniel para que Daniel pudesse, ele chama primeiro os seus místicos, porque ele ainda continua na idolatria. Ele chama os sábios, porque ele ainda continua acreditando nos feiticeiros. Ele chama os sábados, que são pessoas de adivinha, porque infelizmente dentro da igreja nós temos pessoas assim. Uma vez uma pessoa chegou em mim, pessoa que é cristã, que canta, que louva, que adora e faz a obra do Senhor, e estava buscando refúgio em remédios, em curandeiros. E eu falei, minha irmã, em nome de Jesus Cristo, o Deus que você serve, Ele não pode te curar. Será que você precisa ir atrás de curangueiros, de macumbeiros para poder te curar? Nabucodonosor ainda estava nessa prática. Nabucodonosor ainda estava nessa confiança. Mas aí ele vê que não dá certo e ele chama Daniel. E quando ele chama Daniel, Daniel fala, Senhor, eu bem queria te dizer que esse sonho era para os seus inimigos. Eu bem queria te dizer que esse sonho era para outros tipos de pessoas, mas esse sonho é para você próprio. Esse sonho, Nabucodonosor, Deus está mandando com que você se arrependa dos seus pecados. Deus está mandando com que você se arrependa das suas más práticas. Deus está mandando falar para você para que você pare de judiar dos pobres. Aleluia! Para que Deus possa ter misericórdia da sua vida. Meu Senhor, esse sonho é para você mesmo. Só que as raízes está dizendo. E quando você se arrepender, você vai voltar a ter seu reino de volta. O sonho era, o seu reino vai ser tomado de você. Aleluia. Agora ficou difícil para um cara que conquistou muita coisa, um dos maiores reis, um camarada que conquistou uma potência terrível, um camarada que conquistou coisas que outros reis não conquistou. A árvore simbolizava que era Nabucodonosor, e ela fala que a árvore cumpria as ações. Ou seja, o nome do camarada não era qualquer coisa. E agora o anúncio vem direto do céu. Vou tomar o seu reino. Meu Deus. Mas o coração do homem é tão duro, mano. O coração do homem é tão enganoso. A Bíblia diz, maldito é aquele que faz do seu braço a sua força. Maldito é aquele que confia no homem e faz do seu braço a sua força. Mas bem-aventurado é aquele que confia no Senhor. Aleluia. Nabucodonosor, ele continua confiando na força do seu poder, na força do seu exército, no poder do seu reino. Aleluia, glória a Deus. Mas a Bíblia diz que passado um ano, exatamente um ano, o Senhor aparece para ele. Meu Deus. Se Deus te repreender hoje, te repreender amanhã, te repreender depois da manhã, e daqui um mês ele chegar e falar para você, olha, agora é a hora do juízo. Você vai fazer o quê? Vai correr para onde? Hã? Oh, aleluia! Deus é bom, irmãos. Deus é bom. A Bíblia diz que Deus, Ele é amor. 1 João me fala, capítulo 5, fala que Deus, Ele é amor. Mas lá no livro de Romanos fala que Ele é um fogo consumidor. Aleluia! A Bíblia diz que Ele chega para Nabucodonosor e fala, o seu reino vai ser tomado de você. E a Bíblia diz que Nabucodonosor ele vai ficar igual um animal. Vai criar unhas nele igual as unhas de um gavião. Está escrito, capítulo 4, depois você lê. Diz que os seus pelos vai ser igual do tamanho da pena de uma ave. De uma águia. E Nabucodonosor ele vai ficar pastando no meio dos animais. E o tempo não é pouco, é 12 anos. 7 anos, não falei memória, 7 anos. Durante 7 anos ele vai ficar nessa condição. Numa condição de animal. Tudo isso para quê? Para poder reconhecer que só o Senhor é Deus. Para reconhecer
que só o Senhor é rei, para reconhecer que só o Senhor é soberania. Sabe o que Deus estava esperando de Nabucodonosor? Humildade. Sabe o que Deus estava esperando de Nabucodonosor? Se humilha diante do meu pé, se humilha diante da minha presença. Louvado é o nome santo do Senhor. Você sabe por que, irmãos, que muitas pessoas hoje elas desejam o poder de Deus, elas desejam orar e curar, elas desejam orar e o céu se abrir, elas desejam pregar e o fogo descer, elas desejam, não acontece. Sabe por quê? Porque não se submete, porque não busca. Tem tempo para tudo, mas não tem tempo para buscar o Senhor. Não é desse jeito? Tem tempo para tudo enquanto tempo. Se chegar às 10 horas do serviço e falar, tem uma festa ali, dá tempo de ir. Mas não consegue ler o texto. Meu Deus! Não consegue ler o versículo. Não se aproxima. Não mostra dependência nenhuma, meu irmão. Não mostra dependência nenhuma. Sabe por que o seu filho, todo dia de manhã, ele fala para você assim, ó, pai, tem pão? Mãe, tem pão? Porque ele depende de você, ele é dependente de você. E como você tem o pão para dar para ele, você sacia a fome dele. O problema é que tem muitos crentes que não é saciado, sabe por quê? Porque ele não busca mais o Pai. Ele não chega mais nos pés do Pai. Ele não depende mais do Pai. Aleluia! Ele acha que vir para a igreja está bom. Só se alimentar do que a pastora está mandando aqui. Aí ela fala assim, cadê? Eu estou sozinha aqui. Meu Deus! Estou me rasgando aqui, você não dá glória. Aleluia, louvado é o nome santo do Senhor Jesus Cristo. E a Bíblia vai dizer que Nabucodonosor ele vai ficar durante 7 anos nessa condição, amarrado no pasto como um animal, comendo como um animal, vivendo como um animal. Mas depois desses 7 anos, a Bíblia vai dizer que depois desses 7 anos, mas ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, presta atenção nisso aqui, ó, e é isso que Deus espera de mim e você, a dependência está aqui, ó. Levantei os olhos ao céu e tornou-me a vir o entendimento. Nabucodonosor está falando, olha, depois desses 7 anos de tortura, de miséria, de humilhação, eu olhei para os céus. E eu reconheci, ó, que ele fala, ó, olhei para o céu, tornou-me a vir o meu entendimento, e eu bendisse o Altíssimo, louvei e glorifiquei o que vive para sempre, cujo domínio é um domínio sempre eterno e cujo reino é de geração em geração. É Nabucodonosor falando com a própria boca dele assim, olha, eu olhei para o céu e me veio o meu entendimento. E agora, vindo no entendimento, eu declaro: só Ele é Rei, só Ele é sempre eterno, só Ele é Rei dos Reis, só Ele pode, só Ele faz, só Ele acontece. Eu não sou nada. Aleluia. E no 37 ele vai falar: agora, pois, eu, Nabucodonosor, louvo, exalto e glorifico o Rei dos céus, porque todas as obras são verdade e os seus caminhos juízo, e pode humilhar os que andam em soberba. Aleluia. Nabucodonosor está falando, olha, ele pode humilhar os soberbos para que eles se tornem humildes, e se tornando humilde alcance a graça e o poder do Senhor. Se você for ler o texto, Nabucodonosor vai falar algo muito mais poderoso ainda do que isso. Ele vai falar assim, olha, agora o meu reino é muito maior do que ela, agora o meu reino é muito mais poderoso do que ela, agora o meu reino tem muito mais valor do que ela. Sabe por quê? Porque agora o meu reino, quem domina é o Senhor. Aleluia. Agora é o Senhor que domina a sua vida, é o Senhor que domina a sua casa, é o Senhor que domina os seus filhos. Não espere, irmão, chegar ao extremo. Reconheça a soberania de Deus para que o poder de Deus possa se manifestar na sua vida. Não espere chegar ao extremo, irmão. O problema que você está passando, a situação que você está passando, não espere ela continuar, não se espere ela prolongar, irmão. Não faça igual o Nabucodonosor da vida,
que precisou passar por uma situação dessa para poder chegar a alcançar o poder do Senhor. Não faça como Saulo, que perseguiu a igreja ao ponto de ter um encontro com Cristo, ficar cego para poder manifestar o poder do Senhor na vida dele, irmão. Meu Deus. Comece a buscar o Senhor hoje. O culto é o quê? O poder de Deus. Você quer o poder de Deus na sua vida? Começa a se humilhar diante dele. Aleluia. Começa a buscar a presença dele. Começa a mostrar a sua dependência 100% dele. É o que Paulo falou. Se é na minha fraqueza que o seu poder se aperfeiçoa, então agora cada dia eu vou ficar mais fraco ainda. Cada dia mais eu vou levar os meus problemas para o Senhor. Cada dia mais eu vou levar a minha situação aos seus pés. Mas tem pessoas que não oram nem mais. Não ora mais, sabe por quê? Porque não acredita mais que Deus vai fazer. Se Ele fez na sua vida até hoje, se Ele fez na minha vida até hoje, o braço dele está encurtado para que não possa abençoar. O que está escrito aqui em Isaías 59? Os braços dele estão encurtados? Os seus ouvidos estão inflamados para ele poder não ouvir? Ou é o nosso pecado que não deixa nós chegar perto dele? Eita Deus! Está lá em Isaías 59, é isso que ele fala. Mas por causa do pecado, eu tenho que virar o meu rosto. Se humilhar debaixo da potente mão do Senhor. 1 Pedro capítulo 5. Se humilhar debaixo da potente mão do Senhor. Tem coisa melhor que se humilhar debaixo da potente mão de Deus, irmãos? Tem pessoas que se humilham para tanta coisa. Tem pessoas que se humilham por bobagem. Não é verdade? Então se humilha diante da potente mão de Deus. Posso orar? Aleluia! Posso orar? Coloca de pé, irmão. Eu quero orar por você nessa noite. Eu quero orar, eu quero que você feche os seus olhos aí onde você está mesmo. Eu quero que você abra o seu coração. Você que não consegue mais orar. Meu Deus! Sua pastora falou aqui, ó, nós estávamos no monte segunda-feira orando. Talvez você não consiga orar nem dentro da sua casa, muito menos no monte. Isso não é exaltação não, irmão, porque às vezes nós estamos fracos. Mas ser humilde diante da presença de Deus é chegar e falar: Senhor, nem para orar eu tenho força mais. Nem para chegar diante dos seus pés eu tenho força mais. Você que não acredita mais, para você que está sem fé. Você que tem lutado com as suas próprias forças, sabe por quê? Porque você já perdeu a fé, você não acredita mais que Deus pode fazer. Eu posso chegar aqui e posso não sobre você. Pode levantar um profeta aqui e profetizar na sua vida, mas você vai sair daqui e vai falar assim: eu não acredito mais. Mas hoje, se você colocar isso na sua cabeça, se você sair daqui com o seu coração acreditando nisso aqui, ó, que cada vez que você se humilhar diante da presença de Deus, cada vez que você se sujeitar à vontade de Deus, cada vez que você se dispor àquilo que Deus colocar no teu coração, as coisas vão mudar na sua vida. As coisas vão mudar cada dia mais que você se dispor. Quando você fala assim: olha, hoje eu vou para tal lugar, e Deus fala: não, hoje você vai para o joelho. Quando você fala assim: hoje eu vou para ali, e Deus fala: não, hoje você vai para o jejum. Quando você fala assim: hoje tem uma festa que já tem um mês inteiro que estão me convidando e eu já sou até madrinha da festa. Na hora que você sair, Deus fala para você: hoje você vai preparar uma palavra. Aí você vai fazer. Isso é se sujeitar. Isso é se sujeitar. Você, irmão, que não se sujeita mais. Você que não acredita mais. E você que não ora mais. Feche os seus olhos. Feche os seus olhos nessa noite, irmãos. Feche os seus olhos. Não tenha vergonha. Ser humilde é isso. Ó, Senhor, esse é Deus, esse sou eu. Esse sou eu, nessa situação. Sou eu esse aqui que o pastor está falando. Soberano Deus e eterno Pai. Senhor dos exércitos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Papai querido, papai amado, está aqui, Senhor, os teus filhos, ó Senhor. Pai querido, está aqui os seus filhos, ó Deus, que ouviu a tua palavra no dia de hoje. Pai querido, talvez para muitas pessoas, por causa da dureza de coração, se humilhar é difícil, Pai, porque para alguns corações foi difícil. Talvez para muitas pessoas, ó Pai, se submeter é difícil, ó Pai, porque o nariz em pé, Senhor, é demais. Talvez para muitas pessoas, Pai, se abraçar e orar ao Senhor é difícil, Senhor, porque a fé já está saturada, essa pessoa já não acredita mais. Mas no nome do Senhor Jesus Cristo, hoje eu repreendo esse espírito maldito de fraqueza sobre essa pessoa. Esse espírito
maldito que traz a falta de fé sobre a vida dessa pessoa. Essa pessoa que falta humildade, essa pessoa que não acredita mais, essa pessoa que não reverencia mais. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu repreendo essa situação na sua vida. Essa pessoa que está com o seu coração endurecido, talvez foi magoada por alguém, não consegue liberar um perdão, não consegue perdoar, e por causa desse problema, a arrogância, a prepotência tem tomado conta do seu coração. A arrogância, a prepotência está saturando, mas você está sendo enforcado com as suas próprias mãos. Em nome de Jesus Cristo, eu repreendo essa situação na sua vida. Esse espírito maldito eu repreendo, eu determino, sai em nome de Jesus Cristo. Pai querido, Pai amado, em nome do Senhor Jesus, com a autoridade do Senhor, Pai querido, a tua palavra aqui, Senhor, que o Senhor, Pai, é quem cura pela fé. Em nome de Jesus Cristo, Pai, a tua palavra diz que quando Paulo, Senhor, entrou naquela cidade e ele viu fé naquele homem que estava aleijado, Pai querido, ele determinou que ele andasse, e aquele homem andou. No dia de hoje, Senhor, eu quero repreender, Senhor, espírito de enfermidade, eu quero repreender caroços, eu quero repreender em nome de Jesus Cristo, dor nas costas, dor nas colunas, no joelho, pessoas que têm problema de artrite, pessoas com problema de artrose, pessoas com dores de cabeça constante, em nome de Jesus Cristo, enfermidade maldita, eu te dou uma ordem, em nome de Jesus Cristo, sai dessa vida, em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus Cristo. Pai, abençoa essa casa, abençoa os pastores desse lugar, abençoa os obreiros, abençoa este ministério com o teu poder e com a tua graça, que os músicos dessa casa, Senhor, percebessem na vida do Senhor, que os músicos dessa casa, papai querido, venham ser orgulho para o Senhor em Mogi das Cruzes. Eu repreendo todo o mal sobre esse tipo de oração, sobre os jovens dessa igreja, sobre os jovens dessa casa, toda maldição, palavra contrária, toda palavra contrária, em nome de Jesus eu determino, cai por terra, em nome de Jesus. Pai querido, eu te agradeço, Senhor, por tudo que o Senhor fez, por tudo que o Senhor há de fazer. Nos abençoa com o teu poder, com a tua graça, traga a sua humildade sobre os nossos corações, ó Pai, e nos leva em lugares, Senhor, inefáveis, em lugares aonde o Senhor quer que nós vamos. É isso que eu te peço, Pai, e eu te agradeço, Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo do Senhor Jesus Cristo. E a igreja de Cristo diga bem forte: amém. E a igreja de Cristo diga bem forte: amém. Aleluia. Bate palma para Jesus, amém? Glória a Deus.